Atos capítulo 1, a partir do verso 4. No domingo passado, aqui na Igreja Batista de Calcaia do Alto, nós iniciamos uma nova série expositiva no livro de Atos. E nós demos a esta série o título Sereis Minhas Testemunhas. Naquela ocasião, nós tratamos de alguns aspectos introdutórios do livro e também do propósito dessa série para nós como igreja. Se você não pôde estar presente, estar conosco, o sermão está disponível lá no nosso canal no YouTube, você pode ver essa mensagem introdutória. Mas é importante lembrar que Lucas, o autor de Atos, ele não escreveu este livro apenas para registrar acontecimentos ou para preservar a memória da igreja primitiva. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu também com um propósito pastoral, com um propósito teológico muito claro e muito evidente em Atos. O principal objetivo do livro de Atos, nós vimos que é fortalecer a fé de Teófilo, e dos demais cristãos, mostrando por meio de um relato histórico fiel que a igreja primitiva cresceu de forma orgânica sobre o cuidado e sobre a direção de Deus. Além disso, Atos também nos ensina que existe uma igreja que se expande à medida que a palavra de Deus avança. Essa expansão acontece em diferentes lugares, alcança povos distintos e faz parte do plano redentor de Deus ao longo da história. Portanto, ao percorrermos o livro de Atos, nós percebemos que Lucas deseja deixar claro algo muito claro, ou deixar algo muito claro para nós. A obra de Jesus não terminou com a sua ascensão. Pelo contrário, ela continua. Por isso, ao iniciarmos essa série, nós refletimos nos 3 primeiros versos do livro e nós destacamos 2 verdades fundamentais. Primeira verdade, a igreja é continuidade da obra de Jesus. Eu bati nessa tecla domingo passado com bastante repetição. E o segundo aspecto é que a missão da igreja se sustenta na certeza da ressurreição de Cristo. Lucas, agora ele vai fazer uma transição da ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito Santo. E é com essas verdades em mente que eu convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 1, a partir do verso 4. Está projetado aí, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam e uma nuvem encobriu a vista dele, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir.
palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Queremos ouvir ao Senhor. Queremos aprender do Senhor. Queremos ser transformados pelo Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a nossa exposição desse texto com uma suposição. Imagine por um momento que o Senhor Jesus se apresentasse visivelmente entre nós aqui e agora e concedesse a cada um de nós a oportunidade de lhe fazer apenas uma pergunta. O que você perguntaria a ele? Imagina que Jesus, é uma suposição, se apresentasse aqui de forma visível entre nós, concedesse a você a oportunidade de fazer uma pergunta. Qual a pergunta que você faria a ele? Curiosamente, quando Jesus esteve visivelmente com seus discípulos após a ressurreição, que nós vimos a semana passada, eles também fizeram uma pergunta. E a resposta que receberam, ela molda para sempre a missão da igreja, como nós vamos ver ao longo dessa mensagem. Após a ressurreição, o Senhor Jesus esteve com seus discípulos de maneira visível, de maneira real. Eles ouviram de Jesus, eles caminharam com Jesus, eles se assentaram à mesa com ele. Mas antes que eles fizessem qualquer pergunta, o Atos aqui nos registra que Jesus tomou a iniciativa. Jesus lhes deu uma ordem clara e Jesus fez uma promessa solene para eles. Volta comigo lá para os versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Entre esses encontros, entre essas refeições, Jesus os orientou a não se ausentarem de Jerusalém. Jesus os orientou a ficarem ali, a esperarem pela promessa do Pai, promessa essa que ele mesmo já lhes havia anunciado, o Espírito Santo. Portanto, antes de enviá-lo ao mundo, o Senhor o chama a esperar pelo poder do alto, poder esse que o Pai havia prometido. E essa não era uma promessa nova. Trata-se de uma promessa bíblica anunciada nas Escrituras, reafirmada pelo próprio Jesus ao longo do seu ministério. Vejamos alguns exemplos. Joel, capítulo 2, que Pedro vai citar mais para frente. Joel, capítulo 2, versos de 28 a 32, diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Obviamente esse livro está dentro do livro ali dos profetas, ele tem uma exposição que merece a sua atenção, mas eu quero citá-lo aqui como uma referência daquilo que Pedro vai dizer na frente, da promessa do Espírito Santo de Deus. João, capítulo 14, verso 26, palavra de Jesus: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João, capítulo 15, verso 26, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João, capítulo 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou.
se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é interessante que essas são citações, promessas bíblicas que Jesus reafirma. Temos outros textos, só citei esses. Mas é interessante observar que ao longo do livro de Atos, nós veremos que quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, as suas vidas, o seu ministério, eles são profundamente transformados. Embora o Espírito já tivesse em ação antes de Pentecostes, é após a glorificação de Cristo que ele é derramado de maneira plena e permanente para habitar com a igreja. É o Espírito quem torna eficaz a proclamação do Evangelho. É o Espírito que capacita os apóstolos e a igreja a testemunhar do Senhor com poder e fidelidade. E é somente depois dessa ordem clara de não saírem de Jerusalém, da promessa do Espírito Santo, é que os discípulos então agora fazem uma pergunta para Jesus. E é para essa pergunta e para a resposta de Jesus que o nosso texto agora nos conduz. E aqui eu vou me deter um pouco mais e depois extrair algumas aplicações para nós. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? A pergunta que os discípulos fazem, ela envolve 4 elementos centrais aqui. Eles queriam saber o tempo, eles queriam ter uma ideia do reinado de Israel, sobre a restauração, porque eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. Profecias essas a respeito de Israel. Como judeus piedosos, eles aguardavam um dia em que a glória da nação seria restaurada segundo as promessas de Deus. E se você conhece a história bíblica, você vai ver que até aquele momento, nenhuma restauração visível tinha ocorrido. Pelo contrário, Israel continuava sob o domínio estrangeiro, e em razão disso, muitos ficaram desapontados com Jesus, porque eles tinham projetados, nós conhecemos essa história nos evangelhos, eles tinham projetado nele a expectativa de uma restauração política, imediata, a respeito ali de Israel, a libertação do povo do jugo romano e o restabelecimento do reino nacional. E é o que tudo indica. Os discípulos de Jesus, eles ainda pensavam dessa maneira. Eles pensavam em termos políticos. Eles pensavam em termos nacionalistas. E a crucificação de Jesus, ela paralisou por um tempo e deixá-lo eles frustrado essas expectativas. Contudo, agora que Jesus ressuscitou, Jesus está caminhando com eles, a esperança deles se reacende. Agora, diante de Cristo ressuscitado, como nós vimos a semana passada, eles voltam a sonhar com o domínio político. Eles voltam a indagar sobre o restabelecimento da monarquia. Eles voltam a querer saber sobre a libertação de Israel do poder de Roma. A fé dos discípulos, queridos, é uma fé real, mas ainda assim é uma fé limitada. Eles creem em Jesus, eles viram da ressurreição de Jesus, eles provaram, eles estão à mesa com Jesus, mas a mente deles ainda estava limitado a tudo que Jesus faria por eles e através deles. Eles creem no Messias, mas eles ainda não compreendem plenamente a natureza do reino que Jesus estava ensinando, como nós vimos a semana passada. E diante das dúvidas, e diante das curiosidades dos apóstolos acerca do futuro, Jesus responde, verso 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus, ele não faz uma censura direta à pergunta dos discípulos.
Jesus ele não nos repreende de forma severa, como ele já tinha feito outras vezes. Jesus responde de forma pastoral. Jesus responde de forma pedagógica. Jesus tem uma intenção. A intenção de Jesus é ensiná-los. Ele deixa claro para eles, diante daquela visão nacionalista deles, que o futuro pertence a Deus. Que o futuro não pertence aos homens. Não cabia àqueles discípulos conhecer quando o reino seria plenamente consumado, pois os tempos e as épocas estão sobre a soberana autoridade do Pai. E é interessante, aqui é o ponto que eu quero amarrar com o texto, que em vez de satisfazer a curiosidade deles, Jesus ele volta para o foco. Jesus ele redireciona o foco deles. Ele não reprova diretamente, mas ele ensina aquilo que de fato deveria ocupar o coração e a atenção dos discípulos. Por isso ele retorna ao assunto central. Ele retorna àquilo que ele começou falando, a promessa do Espírito Santo. Nós lemos aqui, versos 4. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, que falei a vocês. Essa promessa é o Espírito Santo. E por isso no verso 8, depois dessa pergunta, ele diz assim, não compete vocês saber o tempo, descansem na soberania de Deus, mas vocês vão receber poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os fins da terra. Esse é o tema, ou verso que é a base do tema da nossa série, né? Sereis minhas testemunhas. E para muitos intérpretes, o verso-chave de todo o livro. Porque nele Jesus redefine completamente a expectativa dos discípulos. Aqui nós precisamos olhar com atenção para esse verso 8. A expressão receberão é um verbo no tempo futuro. Ela aponta para algo que ainda vai acontecer. Vocês vão receber poder. Ou seja, vocês não têm poder. Vocês receberão. Vocês devem ficar em Jerusalém, aguardar pela promessa do Pai. Vocês estão fazendo pergunta que vocês ainda mostram um coração muito nacionalista. Eu quero redirecionar vocês. E o redirecionamento é, vocês vão receber um poder. E não é algo que vocês vão produzir. É algo que vocês vão receber. E o que eles vão receber? Poder. E o que é o poder? Essa é a pergunta. Isto é, a capacidade, a habilitação divina para realizarem aquilo que o próprio Cristo desejava que realizasse. E em seguida, ainda no verso 8, o texto nos mostra o resultado desse recebimento. Vocês receberão poder, ou seja, é algo futuro, vai acontecer, uma capacitação, uma habilitação sobrenatural. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Quando o poder vier, isso é, quando o Espírito Santo descer sobre eles, o efeito não é um poder de conquista, o efeito não é um poder para dominar pessoas, o efeito não é um poder que produz exaltação pessoal, o efeito não é uma supremacia política, é um poder concedido para propagar o Evangelho. É um poder concedido para que eles testemunhassem de forma fiel de Cristo ao longo do mundo. O Senhor promete que o Espírito Santo os capacitaria, não para governar reinos terrenos, mas para serem suas testemunhas. E o termo testemunha aqui é algo também importante para nos atentarmos. Porque nós conhecemos, e é um termo bastante conhecido, do vocabulário policial, do vocabulário jurídico, né? Em um inquérito ou um processo judicial, as testemunhas são ouvidas, porque relatam aquilo que viram e ouviram.
Uma testemunha, ela fala a partir da experiência, não de suposições. Então imagina que você... Eu vou falar no passado para não projetar nada para frente, tá? Então vamos lá. Imagina que você essa semana teve a experiência de estar num local e você viu alguém ser assaltado. Você presenciou aquela cena. Você viu como o bandido abordou outra pessoa. Você viu como aquilo se deu. Então você é uma testemunha. E o que espera de você é que quando você vá sentar lá na frente, de seja lá quem for na delegacia, você conte o quê? A verdade. Se você não lembra da fisionomia do indivíduo, o que você vai falar? Foi muito rápido, eu não me recordo. Mas se ele tem alguns traços que deixam marcas, você falaria o quê? Ele é careca. Careca é referência, pessoal. Pensa que eu não sei que vocês me chamam de careca. Careca é referência. Ele é careca. Ele usava óculos. Ele estava de uma camiseta vermelha. Então você vai testemunhar daquilo que você presenciou. Você vai testemunhar daquilo que você viu. Eles vão desenhar lá para procurar a imagem do cara. Você vai falar, ele tinha um cabelo escuro. Ele tinha um cabelo curto. Ele tinha um cabelo grande. E por aí, segue. Agora em Atos, essa palavra ela carrega um duplo significado. Porque primeiro refere-se a pessoas, sim, que presenciou fatos e acontecimentos. No caso dos apóstolos, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas ela tem um segundo significado. Ela refere-se àquele que apresenta publicamente um testemunho de defesa de uma causa. E no contexto do livro de Atos, esse testemunho pode envolver sofrimento. Esse testemunho pode incluir até a possibilidade real de martírio, como o Anderson pregou há 3 ou 4 semanas aqui atrás, na nossa igreja. A importância histórica do martírio, daqueles que sofreram pelo Evangelho. Mas Jesus não apenas define que os discípulos eles seriam suas testemunhas, ele também define onde esse testemunho deveria acontecer. Por isso ele diz, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com essas palavras, ele apresenta não apenas o alcance da missão, mas também aquilo que nós poderíamos considerar como esboço geográfico do livro de Atos, como nós vamos ver ao longo da série. O que Jesus está dizendo é, vocês vão receber um poder do alto. Vocês vão receber, Jesus vai vir habitar em vocês. E essa capacitação vai ser para que vocês testemunhem. E esse testemunho é a missão de vocês, que deve começar em Jerusalém, a capital nacional, o lugar onde vocês precisam ficar até receber esse Espírito, o lugar onde o Senhor havia sido condenado e crucificado, de onde vocês devem permanecer até receber o Espírito, mas deve expandir, deve alcançar a Judéia, como se fosse um movimento de uma cidade para a província, ou num termo mais nosso moderno, de uma cidade para o estado. Mas não pararia ali. Ele deveria alcançar também a desprezada Samaria, território rejeitado pelos judeus, e avançar além das fronteiras da Palestina, alcançando as nações gentílicas até os confins da terra, isso é, toda a terra habitada. Ou seja, essa capacitação vai fazer com que vocês testemunhem. E não é algo que você termina de testemunhar aqui, depois você vai para outro lugar. É algo que você vai fazendo. Está aqui, ó, Jerusalém. Mas vai além de Jerusalém. Está aqui, alcançou Samaria. Mas vai além de Samaria. Está aqui, alcançou Judéia, antes de Samaria. Mas vai além da Judéia, para que alcance até os confins da terra. Uma coisa que eu acho lindo no livro de Atos e na história de Paulo, queridos, é que quando Paulo ele vai sofrer um naufrágio lá no finalzinho do livro de Atos, ele tinha uma certeza muito grande. Deus me mandou e eu vou chegar em Roma. Ele tinha uma certeza muito grande, essa certeza de que
o evangelho seria expandido. E até aqui nós fizemos a exposição do texto, observando o que Jesus disse, o que ele prometeu, como ele delineou a missão da igreja. Mas a partir desse ponto nós precisamos parar e extrair algumas lições para as nossas vidas e para a nossa igreja. Porque esse texto ele nos convida, e eu quero destacar aqui pelo menos, ele nos faz pelo menos 2 convites. O primeiro convite é nós confiarmos nas promessas de Deus. E o segundo convite é nós testemunharmos de Jesus no poder do Espírito Santo. A primeira aplicação que esse texto nos impõe é simples, mas profundamente desafiadora, porque nós somos chamados a confiar nas promessas de Deus. Você fala, pronto, agora o pastor vai vir com uma mensagem triunfalista, uma mensagem de que tudo dá certo. Não! Promessas essas que ele fez nas Escrituras. Nós não somos chamados a confiar naquilo que Deus não prometeu. Onde está escrito na sua Bíblia que você nunca passaria por aflição? Tem lá na sua Bíblia? Mas está escrito que ele estaria presente em todos os momentos da sua vida, não está? Então são promessas, um exemplo, promessas reais. Jesus, ele já havia ressuscitado. A promessa do Espírito Santo ainda não havia sido plenamente cumprida. E mesmo assim o Senhor lhes ordena, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa. Queridos, confiar nas promessas de Deus envolve aprender a esperar no Senhor. Esperar não cruzando os braços, mas como quem confia que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu, no tempo certo, da maneira correta, porque Deus é plenamente confiável. Deus é sempre fiel, Deus é verdadeiro, e nele nós podemos confiar e descansar. No mundo em que nós vivemos, as pessoas não gostam de esperar. Para muitos, inclusive, esperar é um desperdício de tempo. Mas a espera à luz da fé pode ser algo valioso. Porque pode ser um tempo de oração, pode ser um tempo de reflexão, pode ser um tempo de preparo, de ser amoldado pelo Senhor. Assim como os apóstolos, nós somos chamados a sermos fiéis enquanto esperamos. Esperamos o quê? Aquilo que Deus prometeu. Repito, Deus não prometeu que você não passaria por aflição. Deus não prometeu que você não teria dificuldades financeiras. Mas é confiar que apesar das dificuldades, nós podemos olhar para o caráter de Deus. E ao olharmos para o caráter de Deus, nós podemos descansar nele. Fui fazer um exame há 2 semanas atrás. Cheguei lá, horário marcado, entreguei minha fichinha e esperei. Esperei. Aí eu vi um cara bravo, porque ele tinha um horário marcado e a moça falou para ele, não, é ordem de chegada. Eu falei, como que vocês agendam o exame e marcam por ordem de chegada? O cara brigou com a menina lá. Aí eu aproveitei que ele estava brigando e falei, e o meu, moça? Estou esperando aqui, vocês não me chamaram. Não, o seu já está tudo preenchido, é só esperar chamar. E aí veio a enfermeira, eu falei, moça, estou aqui mais de 1 hora, já passou o horário, nada. Esperar, queridos. E aí você vai fazer o quê? Aí a enfermeira me chamou. Aí fui lá, armarinho, guardei minhas coisas. Eu falei para ela, como que eu faço para reclamar do atendimento desse hospital aqui? Ela falou, você vai receber uma pesquisa e tal. Eu falei, porque não é possível. Mas tive que esperar. Aí olha como é a nossa vida. Cheguei, esperei, fui fazer o exame, sentei para esperar fazer o exame, entrei na máquina da ressonância magnética, me amarraram, puseram um monte de coisa. Na hora que eu entrei dentro daquele negócio, algo que nunca tinha me acontecido. O meu coração começou a palpitar.
Eu orando para Deus, eu falei, Senhor, o que vai ser de mim aqui dentro? E começou a me dar uma falta de ar, apertei as luzinhas, não achava o negócio, apertei e vieram me buscar. Eu fiquei 2 horas, em resumo, esperando, e não fiz o exame. A gente não gosta de esperar, queridos. E aí eu tive que esperar a consulta que eu já ia levar os exames para explicar para o médico que eu não consegui fazer o exame, que eu ia precisar fazer por sedação. E aí eu comecei a admirar minha esposa, que a cada 6 meses ela faz um exame desse e fica 2 horas lá dentro. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não aguentei ficar 3 segundos. Queridos, nós não somos da geração que aprendeu a esperar. Você chega num lugar, a sua internet está lenta, o que você pergunta na casa de quem você chegou lá? Se você tem um pouquinho de liberdade. Não, tem uns caras de pau. O que você pergunta? Primeira coisa. Primeira senha do Wi-Fi. Isso que ainda não conversa com o dono, fica o tempo todo no celular, né? Tem gente que você vai visitar, fica o tempo todo no celular. Aí depois reclama que o pastor não visita. Nossa, você não tem educação. Esse é um ponto essencial. Você não quer minha visita, você fala, não posso te atender. Se você me recebeu lá, não fica no celular o tempo todo. Isso vale para qualquer um de nós aqui, queridos. Porque a gente não sabe esperar. Ninguém pode esperar um pouquinho para responder a mensagem. Eu tirei do meu celular já há muito tempo, isso até antes de vir para cá, os 2 pauzinhos azul. Porque você precisa aprender a esperar. Se é urgente, você me liga. Se não é, espera. Por quê, querido? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente precisa aprender a esperar. E se a gente não sabe esperar, a gente não espera no Senhor. A gente não espera no tempo de Deus. A gente não espera as promessas de Deus. Porque a gente quer tudo para ontem. E existem fases na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus só agiu quando Ele está lá no final e você conseguiu o melhor emprego. Não, Deus está moldando você enquanto você está na faculdade, entregando o TCC, planejando a pós-graduação. Enfim, esperar fases faz parte da vida, queridos. E como igreja, nós também somos tentados a confiar mais em estratégias humanas do que nas promessas de Deus. Vamos fazer uma campanha de marketing aqui, vamos contratar uma empresa. E vamos transformar a nossa igreja de uma hora para outra. Nossa única esperança de ver vidas transformadas pelo Evangelho não está em métodos, não está em recursos, está na proclamação fiel da palavra de Deus pelo Espírito de Deus. Métodos e recursos servem, mas a nossa esperança está na palavra. Queridos irmãos, eu particularmente amo assuntos como administração, planejamento estratégico, liderança, gestão. Isso inclusive faz parte da minha formação acadêmica, faz parte da minha trajetória profissional. Eu tenho o privilégio de ensinar essas disciplinas no seminário, especialmente lá, liderança cristã e gestão eclesiástica. Mas existe algo que eu não posso esquecer, que vale para todo cristão na igreja de Jesus. Nenhum método, nenhuma estratégia, nenhuma competência substitui aquilo que é essencial, a dependência do Espírito Santo, queridos. E eles precisavam aprender a esperar isso. Um líder cristão, um servo de Deus, ele depende do Espírito Santo. Um líder cristão vive com a consciência que prestará contas a Deus. Na igreja de Jesus, a maior virtude de um líder não é a sua capacidade administrativa, mas a sua disposição de se curvar em dependência aos planos, aos desígnios soberanos de Deus, revelados em sua palavra. Existem áreas que nós precisamos de pessoas técnicas, mas ainda assim, na igreja de Jesus, nós dependemos do Espírito Santo. Talvez numa lógica você vai falar, pastor, se no ano que vem a gente se nós tivermos o dobro de membro que nós temos hoje, nós teremos o dobro de entrada nas nossas receitas. E de uma ordem lógica eu vou falar, realmente, se todos aqueles que entrarem seguir a mesma ordem, o mesmo fazer uma visão, ok. Queridos, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, se Deus quiser fazer algo em Caucaia com esse grupo aqui, Ele vai fazer.
Se Ele quiser fazer algo e trazer outras pessoas, Ele vai fazer, porque nós não dependemos de métodos, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. O método serve, o método é importante, o planejamento é importante, mas ele serve a igreja. Há uma segunda lição. Nós precisamos testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. Está ligado a tudo isso que eu falei? O poder do Espírito Santo é concedido por um propósito muito claro. Não é para exaltação pessoal, não é para domínio, não é para conforto espiritual, não é para experiências místicas em si mesma, mas para que sejamos testemunhas fiéis de Jesus. O Espírito não é uma opção, entre outras, o testemunho melhor, mas é a consequência inevitável de receber o poder do Espírito. A razão da existência da igreja é para adorar a Deus, é para edificação, mas o centro da sua missão é dar testemunho de Cristo. Nós somos chamados para ser uma igreja missionária, e o Espírito Santo é o que nos capacita para essa missão. A missão que Cristo confiou à sua igreja, queridos, ela é grande demais para ser realizada por forças humanas. A igreja não é ONG. Por isso que é desafiador. Nós precisamos do Espírito. Ele não ordena apenas que testemunhamos, mas ele promete a capacitação para o testemunho, que é o Espírito Santo, que capacita o seu povo a viver e proclamar o Evangelho com fidelidade. Começando onde estamos e avançando conforme o próprio Deus conduz. O poder do Espírito capacitaria os discípulos a cumprir a missão do qual eles foram incumbidos. Queridos, é muito interessante. Porque Jesus, ele nos chama, como nós vamos ver no Evangelho, já falamos isso aqui em outras mensagens, mas ele nos chama para nos enviar. Testemunhar de Jesus envolve tanto a vida, quanto a proclamação. É uma meia-verdade. Essa frase famosa, eu já falei outras vezes aqui, que diz que só que você tem que viver, e as pessoas veem. Não, isso contradiz a palavra de Deus, você tem que falar. Mas ser coerente com a sua vida. Existe uma lógica, mas só viver não é o todo. O todo é proclamar. É alguém olhar para você e falar: por que você é tão calmo desse jeito quando entra numa ressonância magnética? Aí você fala: é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que me capacita. Aí o pastor não tem, eu tenho, pessoal. Aí me deu. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho nos lugares onde Deus nos colocou, em nossa Jerusalém, e avançar conforme Ele abre portas. Essa missão, queridos, não depende da nossa eloquência, da nossa coragem, da nossa capacidade, mas da ação contínua do Espírito Santo, que sustenta o testemunho cristão, mesmo em meio a desafios, oposição e sofrimento. O nosso alvo é espalhar o reino espiritual de Cristo. É encher a terra de conhecimento do Senhor através das nossas palavras e posturas. Queridos, que desafio isso para nós. Porque nós achamos muitas vezes que é a nossa habilidade, que é a nossa capacidade. E pode até ser, mas tem que ser no Espírito. Dito essas palavras, Jesus ele é levado às alturas. E veja o que o texto nos relata. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos
nos descreve o retorno de Jesus ao céu de onde ele havia vindo. Ele veio em humilhação e retornou agora na nuvem de glória, sendo elevado à destra de Deus. E óbvio, diante dessa cena, os discípulos permaneceram ali paralisados, com os olhos fixos no céu, contemplando o que acabara de acontecer. E diante daquela cena extraordinária, talvez os discípulos confusos, fascinados, é então que surgem dois homens vestidos de branco, uma clara referência aqui a anjos, que abordam os apóstolos com uma pergunta direta. Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão aí parados olhando para isso? Mas ao mesmo tempo, mais uma vez, eles são lembrados da promessa. Assim como Jesus havia subido ao céu de maneira visível e gloriosa, ele também um dia da mesma forma desceria com glória e poder em sua segunda vinda. Essa subida de Jesus pública, visível e gloriosa, comunica uma mensagem profundamente significativa acerca da obra consumada de Cristo. E deixa evidente o passo final da aprovação do seu trabalho redentor. O sacrifício vicário de Jesus, isto é, Jesus morrer em lugar dos pecadores, assumindo a culpa, a penalidade, o juízo que pertenciam aos pecadores, a nós, foi plenamente aceito. O sacrifício de Jesus foi aceito. A vontade do Pai foi cumprida. A redenção foi realizada. E agora o Filho retorna à mesma glória que possuía junto ao Pai. A ressurreição, queridos, portanto, como nós falamos a semana passada, não foi o fim da jornada de Cristo, mas parte do caminho que o conduziu à sua ascensão, à sua exaltação. Olha o que diz, por exemplo, Filipenses 2, de 6 a 11, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A ascensão de Cristo marca o seu retorno ao Pai e confirma de maneira inequívoca a exaltação que foi prometida por Deus. A razão, talvez, para uma ascensão pública e visível seja essa. Os discípulos precisavam compreender que Jesus estava partindo de forma definitiva. Durante 40 dias, repito, ele havia aparecido, desaparecido, reaparecido entre eles, mas aquele período havia chegado ao fim. Eles não deveriam mais esperar por outra aparição do Cristo ressurreto. Agora eles deveriam esperar por outra pessoa, o Espírito Santo, que viria após a partida de Jesus. Agora eles deveriam aguardar lá na frente, no tempo de Deus, aquele que nos levaria para junto a Ele. Mas ali naquele tempo eles receberiam uma promessa de Deus, que era o Espírito Santo. E quando ele viesse, os discípulos estariam então plenamente capacitados para dar início à missão no poder que receberiam do alto. Eles precisavam entender, queridos, Jesus é o Senhor, e agora Ele reina a partir do trono de Deus. Ele é o mediador de todos aqueles que nele creem, e conforme a promessa voltará em glória. E enquanto aguardamos esse glorioso retorno, não é tempo de ficar olhando para o céu, é tempo de obedecer a missão. Enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, não é tempo de ficar olhando para o céu, é tempo de obedecer a missão. Os apóstolos, eles lançaram os fundamentos. Agora cabe a mim e a você dar continuidade à obra da igreja, vivendo, proclamando o Evangelho até que Ele venha. Irmãos, a ascensão de Jesus
deixa uma mensagem muito clara para a igreja. Ele não está mais visivelmente entre nós, porque a sua obra agora continua por meio de nós. Ele não está mais visivelmente entre nós, porque a sua obra agora continua por meio de nós. Portanto, enquanto nós esperamos o Cristo que voltará, do mesmo modo como subiu, estejamos a igreja que testemunha, que proclama, que vive o Evangelho com fidelidade e dependência do Espírito. Que quando Ele voltar, Ele nos encontre não olhando para o céu, mas obedecendo a sua ordem. Sereis minhas testemunhas. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, ressaltando que esses versos nos conduzem a uma verdade simples e decisiva. O Cristo que ressuscitou é o mesmo que ascendeu, reina hoje à direita do Pai e voltará em glória. Mas o Senhor nos chamou para vivermos na terra como testemunhas fiéis, sustentadas pelo poder do Espírito Santo. Esse texto nos convida a examinar o nosso coração e a nossa prática cristã. Nós temos confiado nas promessas de Deus ou nós confiamos em nossas próprias forças? Nós temos confiado nas promessas de Deus ou confiamos em nossas próprias forças? Nós temos esperado pelo poder do Espírito ou substituído a dependência espiritual por estratégias meramente humanas? Nós temos testemunhado de Cristo onde estamos ou temos nos acomodado enquanto aguardamos a sua volta? Ficar olhando para o céu dá menos trabalho do que aqueles discípulos teriam por fazer. Mas o Espírito que eles receberam não é para que eles ficassem contemplando o céu apenas, mas é que eles realizassem a missão que recebeu do Senhor. Se Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu, reina hoje, voltará em glória, então a pergunta inevitável é: quem é Jesus para você? Ele é apenas uma referência religiosa? Ou é o Senhor que chama você ao arrependimento, à fé e a uma nova vida? O mesmo Cristo que hoje reina é aquele que oferece perdão, é aquele que oferece reconciliação, é aquele que oferece salvação a todo aquele que crê. Queridos, o meu desejo é que enquanto aguardamos a sua volta, nós sejamos encontrados fiéis, vivendo, proclamando e testemunhando até o dia que nós o veremos face a face. Veremos face a face aquele que nos disse: sereis minha testemunha. A minha pergunta para você: você tem sido uma testemunha de Jesus? Você se submete a Jesus quando você vai fazer alguma coisa ou você acha: não, é minha habilidade? Queridos, eu tenho percebido, e eu falo a partir da minha vida, de alguns contatos mais próximos, que nós temos uma tendência muito natural a cair no modo automático. Por que eu toco?
Porque tem louvor na igreja. E por que tem louvor na igreja? Porque todo domingo a igreja se reúne. E por que a igreja se reúne? Ah, porque a igreja se reúne. E aí a gente para de fazer as perguntas que nos conectam àquilo que é o centro da missão. Por que a igreja se reúne? Porque isso é um chamado de Deus. Para que o seu povo se reúna em adoração. Por que eu venho para a igreja? Não, porque eu venho para a igreja porque lá é legal, tem um grupo de amigos, tá? E é bacana, isso faz parte. Mas é só isso. A gente começa a cair no automático. E aí a gente para de depender do Espírito Santo de Deus, queridos. Aí a gente acha que é nós. Sabe aquele acorde bonito? Fui eu que fiz. E de fato, foi você que fez. Mas é diferente quando é pelo poder do Espírito. Sabe aquela música que você cantou e fez a igreja cair em lágrimas? Não foi porque a gente deu um climinha de luz bacana na igreja, fizemos alguma coisa no seu cérebro para você se sentir bem, confortável, emotivo. Não, foi porque o Espírito tocou no seu coração. E quando ele toca, a gente é quebrantado por ele. É ali. E aí pode tocar o irmãozinho desafinado. Deus fala. Pode pôr o Bruno para cantar no louvor aquele dia. Se é o Espírito, ele toca. A gente precisa resgatar isso, queridos. Em Atos nós vamos caminhar por essa jornada. Não é Pedro. É o Espírito por meio de Pedro. Não é Paulo. É o Espírito por meio de Paulo. E nós vamos ver um monte de gente presa. Um monte de gente morrendo. Por amor ao Evangelho. Porque o Espírito confiaram na promessa e se deixaram ser usado por Deus. Talvez Deus não vai te levar para lugares que você vai precisar morrer pelo Evangelho. Mas talvez Deus por onde Ele te levar, Ele vai te levar a ter posição e dizer, eu quero viver pelo Evangelho. É dizer, Deus está transformando a minha vida. É o Evangelho. Deus está transformando a minha casa. É o Evangelho. Deus está me dando capacitação para eu fazer a obra dele. É o Evangelho que nos alcança e que nos sela com o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu tenho chamado a sua atenção para isso. Porque esse é o meu sentimento como pastor. É hora da gente levar a vida com Deus mais a sério. É hora da gente avaliar se a gente é crente de verdade. Eu estou batendo na sua tecla com isso, porque eu já falei aqui, ouvi uma vez de um pastor, que eu nem conheço pastor, estava num congresso. Ele falou algo que marcou meu coração. Ele diz assim, o Evangelho traz muitas pessoas para a igreja. Mas o Evangelho tira muitas pessoas da igreja. Porque tem muita gente que está na igreja e não quer viver o Evangelho. E talvez é hora de você fazer uma avaliação, não para que você saia, mas é se você é crente de fato em Cristo Jesus. Ou você foi alguém que cresceu aqui porque seu pai, sua mãe te trazia desde criança, ou algum amigo te convidou, mas uma avaliação. E se você é crente em Cristo Jesus, e eu creio que nós temos pessoas crentes fiéis aqui, é hora de avaliar como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. No poder do Espírito, ou pela nossa capacitação. É hora da gente orar e falar, nós queremos fazer, Deus, mas no poder do Espírito Santo. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Porque eu quero que você faça uma análise da sua vida. Eu não quero que você saia daqui ofendido comigo, chateado comigo, mas eu quero que você deixe Deus sondar seu coração
e faça essa pergunta para Deus: Senhor, eu tenho vivido como o Senhor deseja que eu viva? Se eu não tenho, Senhor, me ajude no poder do Espírito. Pai, obrigado pela tua palavra, rica, viva e eficaz, que penetra no mais íntimo, que nos leva a olhar para uma história, a história do começo da sua igreja. Quando o Senhor está olhando para aquelas pessoas comuns como nós, cheio de falhas, cheio de defeitos, sem entender muitas coisas, e o Senhor diz: fiquem aqui, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Esse Espírito Santo capacitará vocês a proclamar, a testemunhar, a viver o Evangelho, mas não só aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor deixa essa promessa e deixa para eles uma expectativa do cumprimento da promessa. O Senhor vai aos céus, eles ficam admirados com aquilo, e talvez nós também ficaríamos. E o Senhor usa mais uma vez seus mensageiros para dizer: Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não voltar, vocês têm uma missão. E ao longo do livro de Atos nós vamos ver eles cumprindo a missão. E hoje o que nós precisamos fazer, ó Deus, é simplesmente crer no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados, olharmos para o Senhor e pedir que o Senhor nos aceite em sua presença, mude a nossa vida, mude a nossa história, e ali o Senhor então nos sela com o teu Espírito Santo, como nós vimos no livro de Atos. A nossa vida é transformada numa jornada, nós vamos sendo moldados, nós erramos no caminho, nós precisamos da sua igreja, nós precisamos um do outro, mas nós temos uma missão. A missão de testemunharmos dessa transformação que está ocorrendo dentro de nós. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós lembramos da salvação, glorificamos ao Senhor por isso, mas esquecemos que nós recebemos uma missão de testemunhar do Evangelho, de viver o Evangelho, que o Senhor desceria novamente no meio de nós, habitaria conosco por meio do teu Espírito, para que nós fôssemos capacitados a viver pelo Senhor. Molda o nosso coração, ó Deus. Molda o nosso caráter. Molda o íntimo do nosso ser. Para que a gente, ó Deus, reflita e testemunhe do Senhor Jesus. Que as pessoas, ao olharem para nós aqui em Calcaia do Alto, nos veja como uma igreja daqueles que estão sendo moldados e transformados pelo Senhor. Não por mérito não, mas pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho abra os nossos olhos para a nossa vida, ó Deus. E se nós estamos na igreja, mas não estamos vivendo pelo Senhor, pelo Evangelho, que em nome de Jesus a decisão não seja se afastar, mas seja ser moldado pelo Senhor, para viver pelo Senhor. Que alegria a gente sinta em dizer: aquele irmão é da nossa igreja, e aquele que não é crente, ouça isso e diga: eu sabia, tinha algo diferente nele. E essa diferença é o Senhor Jesus. Que ao exercermos os nossos dons, que já é algo que vem do Senhor, não seja por nossas próprias habilidades, não seja pelos nossos méritos, mas seja pela capacitação que vem do Senhor, que é o teu Espírito operando em nós e por meio de nós.
Que a gente seja uma igreja que adore ao Senhor, olhe para o Senhor, mas ao olhar para o Senhor, receba do Senhor. Que a gente seja edificado no meio de nós, mas que a gente cumpra a nossa missão, ó Deus, de testemunhar do Evangelho, de viver o Evangelho. Nos ajude na nossa caminhada, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Assim como aqueles discípulos precisavam, nós também assim precisamos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.